Olá pessoal, meu nome é Pablo Freitas, eu estou na Oracle há 3 anos e hoje eu sou o líder do Innovation Labs aqui no Brasil. Vou falar um pouco hoje sobre tecnologia e futuro. Quero que vocês pensem no momento qual que é o impacto na tecnologia na vida de vocês e toda a humanidade. Um conceito que eu gosto de falar é o gap tecnológico. O que é isso? É o tempo entre uma inovação tecnológica até a outra e qual que é o impacto disso. Imagine, por exemplo, qual foi o impacto do homem há muito tempo atrás de descobrir o fogo. O uso do fogo mudou muita coisa. E a próxima grande revolução foi o uso do vapor nas máquinas. E pensem bem, entre o fogo e o vapor, teve muitos anos, muito tempo, e muita coisa nesse tempo. A terceira, entre o vapor e a eletricidade, já foi um gap menor. Entre a eletricidade e a internet, bem menor. Então pense hoje em dia, ó, o quanto o avanço tecnológico é rápido. Imaginem vocês, por exemplo, 30 anos atrás, 50 anos atrás, o quanto o mundo era diferente em termos de tecnologia. Ou seja, o avanço é muito mais rápido do que pensar centenas de séculos entre o fogo e o vapor. Se eu pego o meu celular, por exemplo, hoje, que é tudo normal e banal para todo mundo, e volto 50 anos atrás, não é muito tempo, 50 anos atrás, e apresento isso aqui, ia ser instaurada a caça às bruxas de novo, porque isso aqui é inviável, impensável 50 anos atrás. Quando eu comecei a faculdade, né, na UFSCar que eu fiz engenharia de computação, tinha smartphone, né, o iPhone já tinha sido lançado, mas era inviável pensar que vai ter internet no meu bolso a qualquer momento a um custo relativamente acessível. Era impossível. Um ou outro tinha internet pós-pago lá. Agora não, todo mundo tem internet a qualquer momento e se você ficar um segundo sem internet, você já reclama. Né? Tinha uma história interessante que eu estava vendo, uns anos atrás, tinha uma companhia Norway Airways da Noruega, tinha uma companhia de aviação que estava testando Wi-Fi no avião, internet no avião. Primeira vez. Testaram, funcionou 10 minutos e parou de funcionar. E um passageiro reclamou que era absurdo não estar funcionando. Falei, cara, isso não existia, até esse conceito não existia há pouco tempo, você já está reclamando que não está funcionando. Então hoje a ideia de tecnologia, o avanço é muito rápido. E o próximo avanço, que eles chamam de a Revolução Industrial 4.0, é a internet das coisas. Mas bem, o que é a internet das coisas? Quando você vê, por exemplo, um exemplo prático, o Tesla, é um carro que se dirige sozinho. Como que ele faz isso? Com sensores. O que são sensores? O ser humano tem vários sensores. Por exemplo, eu estou falando com vocês porque eu tenho um dispositivo, né, orgânico que faz vibração no som. Vocês têm um dispositivo, que é o tímpano, que interpreta essa vibração. Mas tudo isso é só sensor, eu só estou vendo que tem vibração. Quem interpreta realmente essa vibração com a minha voz é o seu cérebro. Então a internet das coisas é tentar replicar isso nas coisas. Então um Tesla, eu tenho câmeras, eu tenho GPS, eu tenho sensores de proximidade, eu pego tudo isso e tenho um processador que vai processar esses dados, mastigar isso e me trazer uma informação. Olha, tem um carro na frente, tem um carro do lado, você pode fazer aquilo, você não pode fazer isso. Isso é só um pequeno exemplo. Hoje, quando você vê a CES, né, para quem não sabe, a CES é uma feira de tecnologia que ocorre todo janeiro, né, que fala o futuro e inovação. Você vê Samsung, Apple, todas as grandes marcas tecnológicas. Hoje é possível muito bem, por exemplo, você controlar a luz, o ar-condicionado pelo seu celular, pela sua TV. Você fala com a sua TV, ela desliga a luz da sala. Olha só que maravilha, isso aqui, 50 anos atrás, impensável. Mas isso é só a ponta do iceberg. Qual que é a grande vantagem da internet das coisas para o mundo e para o futuro? Né, dentro do Innovation Labs aqui na Oracle a gente faz vários testes, né, experimentos. Um deles, por exemplo, é eficiência energética. O que é isso? Imagine vários prédios no mundo que você trabalha aqui mesmo na Oracle, por exemplo. Ar-condicionado ligado o tempo inteiro. E se eu quisesse, pudesse controlar melhor, de forma automática? Não tem ninguém na sala, o ar-condicionado desliga, a luz desliga. Qual que é o impacto disso quando eu falo em todos os prédios de São Paulo? Ou melhor, Brasil e mundo? É custo. O primeiro impacto, né, que todo mundo vê hoje em dia é dinheiro, custo. Então, se eu consumindo mesmo, estou gastando menos energia, estou pagando menos. Mas melhor que isso é o impacto no ecossistema, no nosso ambiente. Usar energia, ar-condicionado, você está utilizando recursos hidrológicos, por exemplo, energia hidrelétrica. Você usa menos energia de uma forma mais eficiente, você usa menos energia hidrelétrica, menos, posso dizer, dano ao ambiente.
Outro exemplo interessante trabalhando também é consumo de combustível em frotas enormes, falando assim de centenas de milhares de veículos. Hoje em dia você não tem controle de quanto você gasta de combustível, ou por que você está gastando mais combustível que outros. Se você consegue monitorar isso e pegar de forma prática dados do motor, por exemplo, vibração do motor, pressão do óleo, quantidade do óleo, a manutenção do veículo, como que o motorista está dirigindo, né? A gente faz a análise estatística de padrão. Exemplo, poxa, se o Pablo dirige bem, eu consumo X. O João dirige mal, consome 2X. Opa, então eu vou ensinar o João a dirigir melhor. E pequenos exemplos, a gente fala estatísticas, né? Se eu melhoro um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, cara, imagine se eu reduzir 30% o consumo de combustível. A emissão de gases vai ser bem menor. E isso eu estou falando do primeiro passo, que é monitorar em um ser humano ir lá e tomar uma ação. O segundo passo é ser automático. Eu não preciso tomar uma ação. A gente está falando de Tesla, né, carro automático, anda sozinho. Pense para a sua saúde. Hoje a gente já tem, né, relógios smartwatch, o Apple Watch, esse próprio aqui da Samsung, por exemplo, que monitora meu batimento cardíaco. Tinha até um caso interessante de um usuário do Apple Watch que descobriu que ele tinha um problema raro do coração porque o Apple Watch estava monitorando o batimento cardíaco e falou, cara, você está tendo uma aritmia. O que é isso? O batimento está irregular por um pequeno momento de tempo. Pensou-se que era um bug, né? O relógio está com problema, foi se verificar e não, se de fato tem um problema no coração. E se continuasse por mais alguns dias, ele ia morrer. Ele ia ter um ataque. Ou seja, a tecnologia te ajudando. Mas imagine que eu não tenho um relógio, não preciso de um relógio. Hoje já tem empresas colocando chip no seu coisa. Então você consegue monitorar batimento cardíaco, sódio no sangue, entre outras coisas, né? No próprio Estados Unidos tem uma pílula já aprovada pelo FDA. O FDA é tipo a nossa Anvisa. Então com a pílula, por algum breve momento de tempo, não me lembro agora se é 24 horas ou 48 horas, ele monitora o seu insumo de proteínas, como é que tá as suas vitaminas, em tempo real. Ou seja, hoje você pensa falar isso, parece que é bruxaria, né? Pensem bem, se eu pegar celular 50 anos atrás era bruxaria também. Então com o avanço tecnológico, com a internet das coisas, a gente consegue fazer coisas hoje que eu nem me atenho a falar porque são impensáveis. É difícil você prevenir o futuro. Quando as pessoas, né, você pega lá revistas dos anos 2000, anos 1990, como vai ser o futuro? Tá lá carro voador, um punhado de coisas loucura, mas tem coisas que não foram, não temos carros voadores, mas temos a internet, temos inteligência artificial que era impensável um tempo atrás. Impensável que uma máquina ela pode aprender coisas e pode até nos assustar, né? Quem aqui já assistiu o Exterminador do Futuro, né? Filme antigo, eu sei, mas pensar que isso não é tão inviável assim, né? A própria Google ela teve que desligar uma inteligência artificial, porque imagine que a própria inteligência artificial criou uma linguagem própria, que o ser humano não conseguia entender. Então uma máquina está conversando com a outra e eu, olhando isso, não consigo entender o que elas estão falando. Quão assustador é isso, não é mesmo? Imagine, seu celular está falando com o celular do outro, se comunicando entre um e outro e você não sabe o que eles estão conversando. Então é uma linguagem que você não consegue decifrar. No caso do Google, era uma inteligência artificial para fazer a tradução de texto. Que traduzir português para o espanhol é um desafio. Traduzir o mandarim para o inglês é outro. E a inteligência artificial falou, cara, eu vou criar uma sublinguagem que eu consiga entender e transformar ela de inglês para sublinguagem para o mandarim. E não foi um ser humano que criou essa técnica. Deixou uma máquina rodando. É o conceito de machine learning, que é aprendizado de máquina, ou seja, é uma máquina que está lá vendo padrões e todo o histórico da internet, porque hoje tem o poder da internet, informação infinita, basicamente, e conseguir aprender algo. Acho que o que eu tinha para falar aqui era isso, até fiquei menos tempo aqui, né? Convido a todos que quiserem aprender um pouco mais de tecnologia, internet das coisas, big data, blockchain, continuar a ver os vídeos, né, do Oracle for Knowledge, que tem uns vários. E quem quiser estiver interessado em conhecer o Oracle Innovation Labs aqui em São Paulo, fiquem bem-vindos, né? Me achem no LinkedIn aí, Pablo Freitas. E também vocês vão ver também a palestra do grande Renato Nobre aqui falando também um pouco sobre design. Muito obrigado.